Soraka conhece nossa dor, mas diz que não devemos senti-la. Isso seria negar nossa existência. Alô, Libres, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós estamos falando mais um episódio de análise de herói do League of Legends. E hoje nós iremos falar sobre o Aphelios, que está mandando já uma sequência de heróis. Já tem, se não me engano, 14 ou 15 heróis já tem nessa lista, já perdi a conta já. Mas então, aqueles que pediram aqui estão aqui, a galera que pediu, não lembro se era uma ou duas pessoas, mas tá aí a pessoal que pediu sobre o Aphelios. Caso esteja chegando aqui pela primeira vez e não sabe mais ou menos como a gente funciona nessa análise, primeiramente eu vejo as skins do personagem, trazendo apenas as primeiras impressões que eu tenho sobre as skins, sobre as propostas das imagens. Depois eu leio o conto, a biografia, e depois eu leio o conto para a gente seguir nessa sequência. Como eu já sei, existem várias outras histórias que podem fazer referências, mas eu gosto de analisar a história pela história, a biografia pela biografia, beleza? Então, bora lá falar um pouquinho sobre as skins do Aphelios. Então, começando por essa clássica que a gente tem aí, tem uma arma um tanto bizarra, não sei dizer se isso é uma pistola, não sei dizer se isso é um bumerangue, ou o que pode parecer, tá um tanto estranho. Considerando League of Legends, pode ser, na verdade, até os dois, uma pistola bumerangue ou uma microfoice, mas tem cara de ser meio que um bumeranguezinho. Eu achei interessante porque ele tem uma proposta meio... uma mistura, pegando a roupa, tanto de um mago, um sacerdote, um nobre com um smoking. Ele parece ser uma mistura um pouco dessas coisas. Eu não faço ideia de quem seja essa moça, nem sei dizer se é algo relacionado ao Aphelios ou se é algo relacionado à arte, mas me parece ser um espírito, um anjo, uma entidade, alguém que morreu, né? Tem muito perfil espectral, então tem muita cara de ser alguma coisa relacionada a algum ser morto ou de algum outro plano que pode ser um tanto interessante. Me parece aqui no rosto, né, do Aphelios tem uma tatuagem aqui corresponde ao que seria o olho direito dele. Parece ser de uma lua, então, sei lá, considerando alguma coisa, talvez ele seja de alguma seita ou simplesmente uma tatuagem tribal de alguma forma, mas não tem cara muito de ser de tribal pelo fato de que ele tem um traje um tanto nobre, um tanto de bons cortes, então ficaria mais talvez de alguma divindade ou alguma coisa mais religiosa, não tanto tribal. Eu acredito que seja uma coisa mais nessa pegada. De uma maneira geral, me parece uma coisa meio que assim, tem que ver quais são as outras imagens, mas de uma maneira geral a gente tem algo que realmente vira em torno de alguém com traços nobres, roupas com cortes finos e um espírito ao fundo, né? Não sei se tem alguma relação, mas a gente pode ir depois na biografia e também na parte do conto ter alguma coisa interessante sobre ele. Então aqui a gente já vai pro Aphelios, emissário da escuridão. Nesse caso, diferentemente do Caim, que falava assim, né, o emissário da escuridão e tava com uma puta luzona que já tá bem mais dark. Se essa for aquela pistola bumerangue, isso já reforça mais, parecendo ser um bumerangue. Novamente tem esse espírito, então provavelmente o espírito deve ter alguma conexão com ele, sei lá, uma mãe, uma irmã, uma filha, uma esposa, alguma coisa desse gênero, ou até mesmo a entidade guardiã dele, né? Não tem. Talvez tenha até alguma relação com isso, porque se você forçar bastante amizade e dar uma aumentada na imagem original, você parece que tem o símbolo também da lua crescente no rosto da moça. Então talvez ela seja a deusa da lua, talvez
ou ela seja também adepta à mesma entidade, né? Então tem esses perfis. A questão de cores tem bastante um ar demoníaco pelo vermelho. A gente pega o olho demoníaco, as cores, esse tom mais escuro que também representa essa questão. Tem uma puxada aqui de orelha a pontiaguda, mais pontiaguda do que de elfo, então pode realmente ser alguma coisa demoníaca. Por ser o emissário da escuridão, faz sentido ter essa conexão. Uma coisa que apesar de ser uma imagem bem legal, bem bonita, ela não traz muita informação, né? Não dá pra ver, não dá pra entender qual que é o fundo, não dá pra entender que tipo de lugar é esse. É um tanto nebuloso demais, talvez seja uma umbra da vida, uma penumbra de alguma forma, um plano da escuridão. Duvido muito que seja o vazio, porque o vazio tem muito cara de vazio, né? Que ele tem uma pegada bem dark associada com bicho e grotesco. Isso aqui tem muito mais cara de umbra etérea, coisas nessa pegada. Então não tem muita informação. Pelo que eu vi, também são pouquinhas skins do Aphelios, não tem muitas skins. Deve ser um herói relativamente recente comparado com outros, que eu peguei a área, tinha 7, 8 skins. Nesse eu acho que tem 4, 5 no máximo. Mas de uma maneira geral é um tanto interessante, não traz muita informação, porém, como ele está reforçando demais esse espírito, provavelmente esse espírito deve ter alguma coisa próxima. Eu pensava que poderia ser uma irmã, uma mãe, uma filha, uma esposa. Já me leva a pensar agora que pode ser uma entidade guardiã, uma deusa, também pelos símbolos. Pode ser também da família que siga a mesma religião. Então vamos ver. Talvez outras imagens mostrem alguma coisa assim, ou até mesmo a biografia ou o conto relacionado. Agora aqui a gente pega o Aphelios Fera Lunar. Pegando o lunar, e eu sei que existe uma religião dos lunares, eu sei pela gavetinha que eu já gravei anteriormente da Diana. A Diana vai estar no final desse mês, ela já está gravada. Então, considerando que eu conheço a questão dos lunares, então provavelmente o Fera Lunar, então ele deve ser um lunar também. Pelo que eu vi na hora que eu estava baixando as imagens, eu vi que ele tem uma relação com a Diana e uma relação com a Leona. Então acredito que ele realmente deve ser um Assecla, um acólito. Eu já imaginava que poderia ser, pegando aquele primeiro corte, daquela roupa que parecia ser um nobre, um Assecla, né, um acólito. Considerando os pormenores, então realmente ele deve ser essa entidade. Entidade não, né? Mas mostra aqui da forma como a moça está segurando a mão dele, parece que está ajudando a jogar. Então talvez essa conexão que ela tenha com ele tenha alguma conexão com a própria arma, né? Essa shurikenzona aí, que antes parecia uma pistola, agora essa parece uma shurikenzona. Acho que tá pelo menos na mão direita, né? Porque na mão esquerda ainda parece uma pistola. Então eu não sei se ele pode usar duas armas, né? Atira com uma mão e joga uma shuriken na shuriken ou uma shuriken, não sei, depende do tamanho dela. Eu nunca joguei. Eu só sei que é difícil pra caramba jogar com ele. Conversei com meu irmão, falei assim: você conhece coisa do Aphelios? Eu falei: é difícil pra caramba jogar com ele. Então deve ser mesmo. Então, né, parece que pela forma como ela está posicionando atrás, sendo uma mão sobre a mão da pistola e a outra mão segurando a mão que joga, então talvez ela tenha alguma relação direta com as armas. Uma coisa que também parece é que no Aphelios parecem chifres, né? Talvez seja referência à fera lunar. E ela, apesar de também parecer que tem chifres, o posicionamento parece muito mais um par de luas crescentes, como se fosse uma tiara representando isso. E então, assim, uma coisa que eu gostei
é que quando a imagem ela traz mais informação para o personagem, isso é legal. Isso eu gosto bastante. Eu descobri depois que eu vi nos comentários de vocês sobre o Caim, que o conto fala sobre especificamente um universo paralelo, porque é a história do Caim Odisseia. Sabendo disso, quando eu for ler os próximos contos, eu já vou tentar ver se existe alguma relação direta com esse mundo paralelo. Então já dando essa olhadinha aí. Mas de uma maneira geral, parece bastante que existe alguma relação entre ele, ela, e parece que por essa composição dessa imagem com a arma. Então, espero que o conto ou a biografia explique o fato de ter ele, ela, arma e aproximação de alguma forma. Alguma relação eles têm que ter, porque diz muito isso. Principalmente essa parte que ela está segurando na mão dele, diz muita coisa. Auxílio, proteção, amparo. De alguma coisa tem que ver nessa relação desses dois. Com certeza tem que ter. Então, pelo que eu sei, quando aparece Aphelios EDG, é time. Então, é um pouco complicado, porque ele não necessariamente segue uma lógica do personagem, ele mais segue essa proposta do jogo em si, do time que escolheu. Esse aqui é meu time, né? Um time vencedor, pelo que eu sei, né? O time vencedor pelo menos tinha direito a uma skin personalizada para o time vencedor. Então, não tem muito o que dizer. Parece muito eu chutaria que foi uma season de inverno pela composição, mas eu não sei dizer, não conheço o time, não conheço a trajetória, mas sim, é uma arte bem legal. Como eu falei para vocês, caso vocês queiram futuramente que eu faça uma análise do time, do Genius Lost, da imagem como um todo, de cada um desses que correspondem a um time inteiro, a gente pode ir fazendo. Mas por enquanto, na questão do Aphelios não tem muita coisa, mas sim, é uma imagem bem legal, uma composição bem interessante. Temos aqui ele no nosso cantinho direito, próximo à webcam. E tem novamente a moça aí. E agora nesse caso, parece ser mais uma foice. Quantas armas esse maluco tem? Tipo, uma shuriken, uma foice, uma pistola? Falta o quê? Um canhão, um escudo? Mas de uma maneira geral, parece algo bem interessante aí. Será que esse que atrás nas costas dele seria um canhão? Ou uma espadona? Então depois aí, caso eu não consiga descobrir quantas armas ele tem, deixe aqui nos comentários quantas armas eles têm e quais são as armas que ele tem. E aqui, a imagem mais bonita, eu chutaria dizer que se a galera tem uma skin favorita, com certeza deve ser essa, porque ela é lindona. E ela me traz muita, mas muita informação. A gente tem aí o nome, se eu não me engano, que é Aphelios Florescer Espiritual. Cara, novamente nós temos Lua, essa moça Lua novamente. Nós temos essa complementariedade, chifre grande, chifre pequeno, chifre grande, chifre pequeno invertido. Então, eles devem ter alguma complementariedade. Eu pensava que poderia ser uma mãe ou uma filha, mas eu já chuto mais para espírito guardião ou irmã ou esposa. Irmã ou esposa? Eu chutaria mais esposa, talvez. Eu chutaria mais esposa pela questão dessa complementariedade. Mas também poderia ser irmã, como, né, irmãos gêmeos, apesar de ser de sexo separado, seriam, tipo, né, placentas diferentes, mas, tipo, irmãos que se complementam, marido e esposa que se complementam, ou acólito e deusa. Não tem muito cara de deusa, apesar de que traz muito essa vontade, essa energia de ser a deusa, ser a lua, né, o avatar da lua, porque se ele realmente for um Lunari, como a Diana se tornou, talvez tenha essa relação direta, essa aproximação mais forte com a deusa, né? A Diana parece ter se tornado o avatar da deusa, e esse é meio que mais o acólito dela, né? Não sei dizer, mas assim,
continua com muita aproximação, traz muito uma questão espiritualizada, então acredito realmente que deve ter esses fatores aí. E é uma imagem linda pra caramba, as cores, o semblante. E o legal é que quando você percebe, quando você presta atenção na imagem, você vê os olhos dele apontando para o lado, os olhos delas apontando para o mesmo lado, e você cria essa unidade visual, todas elas encarando a flor. Então, mesmo quando você olha a imagem, a primeira coisa que você faz, você tem uma tendência a puxar para ver o que está na mão deles, porque como eles olham com um semblante muito fixo, com um semblante muito sério, porém um ar meio melancólico, então você quer muito saber o que eles estão vendo. Então você tem uma tendência a puxar os seus olhos para as mãos. A paleta de cores também é muito bom. Toda a questão do movimento que pega o círculo de energia mágico, espiritual, religioso. A parte das pétalas que movem, o possível vento, as criaturas ali no fundo, o movimento das roupas, tanto aqui na frente do Aphelios quanto nas mangas dessa moça. Então, e sabe quando a gente fala assim que existe algumas imagens que parece que você escuta? Esse tipo de imagem traz muito uma sensação de um silêncio da noite, porém você escuta o vento, tanto da própria natureza quanto do efeito mágico que está acontecendo. E pelo fato de trazer todas essas composições, traz tanto esse efeito emotivo, esse efeito emocional, esses simbolismos de cores, essa sonoridade mesmo na imagem, sendo a primeira imagem, não sendo um vídeo ou um GIF, alguma coisa. Então assim, de uma forma geral, é uma imagem muito bonita, uma imagem que traz muita coisa, muitos sentimentos, obviamente traz muitas especulações, muitas vezes traz algumas informações, mas geram muitas outras. Então, esse tipo de imagem é o que a gente chama clássico de gatilho da curiosidade e gatilho da antecipação. Da curiosidade, pelo fato de você querer saber mais sobre a informação, porém, ela faz com que você queira antecipar essa informação. Então, o gatilho da curiosidade faz com que você pense, puxa, como que será que é isso? Mas quando esse gatilho da curiosidade transforma no gatilho da antecipação e você quer tanto saber mais que você começa a criar hipóteses do que pode ser, aí você realmente fisgou o leitor, a pessoa que está usufruindo do seu worldbuild, da sua história, do seu mundo, do seu quadrinho, daquela da imagem. Então assim, parabéns, muito boa. Se realmente for essa skin preferida da galera, eu não teria dúvida nenhuma, porque também para mim é a mais bonita. Espero que dentro de jogo faça jus à beleza dessa imagem. Pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre a biografia do Aphelios, a arma dos devotos. Então, realmente acertei, é a irmã gêmea dele. Achei um bom chute, gostei. Já tinha essa ideia a partir das composições que tinham, então tem isso aí. Uma coisa que eu achei interessante sobre a biografia do Aphelios é que uma coisa que eu ando percebendo bastante nas biografias é que algumas levam para um lado biográfico descritivo, outros levam para uma biografia um pouco mais desenvolvida, e do Aphelios é uma biografia mais desenvolvida. Então eu gostei bastante, é uma biografia bem interessante, já mostra bastante informação de world building, de história, de conflito. Então, para aqueles que não sabem rapidamente, o Aphelios corresponde a dois irmãos, são devotos à lua, nasceram dentro de uma comunhão lunar um tanto interessante, que a lua física está misturada com a lua espiritual. Então a Alune, que é a irmã dele, levando mais para o lado espiritual, ele para o lado mais material da lua física e a outra para a lua mais espiritual. Então um serve como o devoto físico e a outra mais um devoto espiritual. E com o decorrer do tempo ele foi treinando e ela foi orando, então cada um foi dando as suas funções dentro do mundo dos lunares. E sempre fugindo dos solares que tentam abafar a religião lunar. Então depois de um certo tempo, houve uma comunhão das órbitas da Lua e das energias, um templo místico surge, a Alune entra nesse templo
e é levada para o mundo espiritual e com isso fica no mundo espiritual. Os Solares vêm para cima sentindo toda essa energia mudando, todo esse brilho que aconteceu com o surgimento do templo, e com isso teve uma guerra, o Aphelios tomou um cacete, mas a espiritualidade da Alune, da irmã dele, a conexão que tinha com ele, mais o veneno da lua que ele tomou a partir da flor que crescia lá, e já a conexão dos dois, então todas essas coisas misturadas fez com que o Aphelios, antes um assassino mais físico, se tornou um assassino físico associado com a magia mística da irmã, e agora os dois lutam juntos, ela pelo lado espiritual, ele pelo lado material, porém numa única entidade, deixando a força destrutiva do Aphelios de uma maneira bem mais forte. Eu gostei bastante porque ele traz todas as informações necessárias para você entender tudo o que o herói representa. Quando a gente faz uma biografia, o objetivo de uma biografia é você entender o máximo possível da história e da vida daquele personagem. Uma coisa como, por exemplo, acontece na biografia do Tim, que não explica nada dele, explica mais a relação do Shen, do Zed, do pai do Shen. Já no caso aqui do Aphelios, nós temos o quê? Mostra quem é ele, quem é ela, no caso, né, do herói e dessa suporte que também faz parte da união herói, que nem Kindred, que são 2 em 1, né? Então mostra quem é ele, quem é ela, a relação, como surgiu a conexão, os fatores, aproveitando e já colocou um world building junto, já criou pontos de conflito. Então assim, a parte biográfica do Aphelios eu achei bem legal, foi uma construção bem interessante. Obviamente, como tá levando mais para um ar descritivo do que um ar narrativo, obviamente se for mais narrativo teria alguns outros pontos. Porém, como uma biografia descritiva, traz todos os pontos necessários. O começo dele, o desenvolvimento dele e o final dele, e todas as informações necessárias para trazer o que é preciso para a informação do herói e da relação que tem com tudo. Obviamente não explicou as cacetadas de armas que ele tem, né? Só fala que ele treina pedras da lua que solidificam, então talvez tenha algumas armas bizarras, que eu falei que parecia uma pistola junto com um bumerangue, depois parecia uma shuriken, uma espada e todos os negócios. Parece que ele consegue modular a pedra da lua, ou a pedra da lua, a arma é feita da pedra da lua, não sei dizer, não traz uma informação muito direta quanto a isso, mas não tem problema, isso pode ser colocado tanto no conto quanto no próprio jogo, mas não é uma informação tão relevante. Mas a informação relevante é quem é ela, por que da conexão, que eu falei assim, que tinha aquela imagem que mostrava quando ele estava atacando uma shuriken lá, que acho que é a fera lunar, que quando ele tá atacando, ela tá com a mão segurando. Então, a explicação de por que desse laço e por que ela tá fazendo isso, porque ela tá imbuindo habilidades mágicas dos lunares no irmão. E essa conexão que ela tem, que apesar de estar longe, em outro plano, sei lá quantos milhares de quilômetros do outro plano, ainda vai contar, outro plano pode estar junto e separado ao mesmo tempo, porque estão falando de planos diferentes. Mas o fato de estar em outro plano, com uma puta dificuldade de poder se encontrar de novo, nem se sabe dizer se é possível se encontrar de novo, mas mesmo longe eles estão perto e unidos com o mesmo objetivo, ele pelo lado físico, ela pelo lado espiritual. Então eu achei bem legal porque traz todas essas conexões, então parabéns para aquele que escreveu a biografia, traz muitas informações, foi interessante. Se foi a Riot, você podia ter feito isso com outros heróis também. Então pessoal, agora eu vou falar um pouquinho sobre o conto. Eu tenho algumas coisas interessantes, algumas observações para ser falado, né? O conto que nós estamos trazendo aqui agora é Você é a Arma, né? De David Slagle, sei, tem um nome bizarro. Então, alguns pontos que eu acho interessante a gente abordar. Primeiramente, a primeira frase, eu achei bem legal, achei bem interessante a primeira frase. Criou uma certa curiosidade, mas não teve uma certa continuidade. É um erro muito comum de perspectiva que a gente coloca aqui, por exemplo. Se você coloca uma frase muito impactante, como a primeira frase, muito impactante, e depois a continuação não gera uma continuidade, eu coloco uma frase muito boa e o pós-parágrafo não faz jus à primeira frase, você perde muita coisa. O subconsciente do seu leitor faz com que ele leu a primeira frase, cria uma expectativa, não corresponde na próxima, ele já dá uma leve caída. Mesmo que ele continue e ele goste bastante, você tem um perigo aí de se perder aí no meio.
Uma coisa que eu acho legal que foi colocado é que a gente chama de ponto de vista do personagem. O ponto de vista do personagem é que quando você vai descrever alguma coisa e você está usando o ponto de vista do personagem, é interessante você entender algumas premissas do seu personagem para que quando você for descrever, falar, interagir, faça jus àquele personagem. Obviamente não é um canal de personagens, mas como faz essa relação, acho que é importante a gente trazer essa conversa. Quando a gente tem, por exemplo, um personagem que ele vive a vida inteira no mato, algumas referências, algumas percepções, alguns vocábulos são diretamente ligados ao mato. Seja pela lua, seja pelo rio, pela grama, pela floresta. No caso aqui do Afélios, que ele é um devoto da lua e tudo mais, então ele sempre fala sobre a questão de órbita, que ele aceitou a sua órbita, o seu caminho, o seu destino, entendia como funcionava tudo isso. Então ele coloca a palavra órbita mais do que um conceito, mais do que um contexto, criando como contexto de destino, como do próprio caminho, sobre o autoconhecimento, as energias que giram em volta. Então ele usa o termo órbita como caminho, órbita como energia circulante, ele pula, ele gira, ele movimenta. Então até o próprio estilo de luta dele tem a ver com órbitas. Então eu gosto bastante porque ele reforça esses contextos, esses conceitos, e eu acho isso bem legal. Quando vocês forem desenvolver um personagem, entender o Genius Lost, a motivação, o conceito dele, caso vocês coloquem esses pequenos detalhes que reforçam essas percepções, esses conceitos, você vai estar criando muito mais camadas e muito mais realismo para os seus personagens. Outro ponto que fica um tanto quanto é que vira e mexe durante o texto, aparece uns textos em itálico. Né? Vou deixar aqui sempre, os episódios vão estar sempre aqui na descrição, tanto o conto quanto a biografia, para vocês tirarem as conclusões de vocês, caso vocês não tenham tantas informações ou saibam mais informações do que eu. Mas, quando a gente fala sobre o texto, a gente sempre foca dizendo que o texto tem que ser bom por ele mesmo, mas tem que ser complementar. Obviamente, se faz parte de mundos diferentes, como aconteceu no Caim, aí beleza, dá para dar uma relevada, porém fica um tanto aquém, se não deixa claro, olha, isso aqui é uma história filler, é uma história paralela, multiversal, e simplesmente é jogado, fica um tanto complicado a gente entender e criar uma linha temporal histórica entre as histórias e as informações. Mas até aí beleza. Então, voltando à questão do texto Você é a Arma desse conto, aparece os textos em itálico, mostrando que existe uma voz que fala com o Afélios. Conhecendo a biografia, você se pergunta, é a voz da irmã? É a voz da entidade? Primeiro cria uma impressão de que é a irmã, depois cria uma impressão de que é a entidade, volta a impressão que é a irmã. E acredito que essa dualidade, talvez proposital ou não, se não foi, deu até uma boa sorte. Ele chutou e acertou, porque como nós estamos falando de um ser espiritual, agora espiritual, porque a irmã foi para o outro plano, tem toda essa questão de ser espiritual, o vínculo com ele, quando ele toma o veneno, ele consegue entrar em contato com ela e todos esses fatores. Então, considerando tudo isso, você cria um certo misticismo entre a fala dela e o que acontece. O pequeno problema é que, como existe elipses entre um texto e outro, porque quando existe um espaçamento bem delimitado entre um parágrafo e outro, ele está dizendo que passou um tempo entre uma coisa e outra. Então o fato de ter colocado essas elipses entre o que está acontecendo, essa fala mental que ele escuta da irmã ou da entidade, mas acredito que seja a irmã, elipse novamente, texto, elipse, texto, elipse, texto. Esses saltos temporais, ou essa premissa de saltos temporais, fica um tanto complicado. Se não tivesse elipse, se não tivesse esse salto, você fazer um parágrafo simples, você cria uma certa continuidade, porque eu acredito que seja continuidade. Só que ele quis, primeiro, separar com elipse e separar com grafia. Se você tivesse simplesmente deixado com grafia, por exemplo, eu quero dizer que toda vez que for uma observação do narrador, o narrador estiver dando a opinião dele, colocar textos em itálico.
Beleza, você pode fazer isso. Você pode colocar aqui durante toda a história, o narrador vai falando, e quando aparecer um trecho em itálico, é a opinião do narrador. Não necessariamente é o que está acontecendo, mas o narrador, porque você definiu isso no texto, você deixou claro como? Repetindo no mesmo contexto. Se eu sempre usar a parte itálica dizendo que é a opinião do narrador, show. Mas se você usar o itálico para outra coisa além da opinião do narrador, já aí começa a ser um erro. Agora, eu quero colocar um itálico como a fala da irmã na cabeça dele e ainda colocar uma elipse, colocar um espaço temporal, você vai estar criando algumas informações que ficam um tanto aquém. Por exemplo, se você coloca aqui, eu tô fazendo isso, espaço temporal, mensagem na minha mente, espaço temporal e continuação da história, e a continuação da história tem uma conexão direta com esse trecho aqui, esse espaço temporal que eu coloquei entre duas elipses, foi o momento que o Afélios ficou assim? Houve realmente um espaço temporal ou ele é um espaço mental? Um espaço mental, ele acontece uma pausa de tempo aqui, não no espaço-tempo físico. Você pode colocar, como aparece em muitos animes, que teve um flashback de meia hora de episódio, porém, durante a cena, foram alguns poucos segundos. Em muitos animes acontece uma percepção do cara vendo tudo aquele outro e tudo mais bem feito, só que na real o cara só saiu correndo, chutou, ou sei lá o que, vai dar um soquinho. Então, porém, quando você coloca a câmera na cabeça do personagem, o que ele vê é o filtro do personagem. Então, se você coloca elipse, fala na cabeça dele, elipse, você está dizendo que existe um espaço de tempo entre aqui e aqui. Um duplo espaço de tempo. Isso aqui. Então, entre esse momento e esse momento, teve um espaço de tempo. Que aconteceu o que nesse espaço de tempo? A conversa. Então, como você reforçou esse espaço, parece que o Afélios está lá catatônico recebendo a mensagem. Então, pode ser. Nada contra. Mas se isso está acontecendo, e foi proposital, beleza. Aí vai de gosto. Só que, se por acaso você quer fazer um espaço temporal mental, então não coloque elipse. Deixe mostrado no texto, elementos do texto, que isso se passou na cabeça dele. Se na primeira vez você coloca assim, texto, fala da irmã, e depois você coloca apenas na observação, apesar de todo o tempo que passou na cabeça dele, na vida real apenas passou alguns segundos. Acontece de novo, você reforça novamente, as próximas vezes o leitor já vai saber que quando tiver esse momento do itálico entre cenas, é algo que está acontecendo na mente dele num período ou muito curto de tempo ou enquanto acontece. Enquanto ele está lutando, a mensagem está vindo. Mas não tem como você colocar intrincado fala, pensamento, situação, pensamento, porque não é um filme que você pode, enquanto está acontecendo, ter uma voz de fundo com um chroma key atrás e a irmã fazendo as coisas ao mesmo tempo num texto. Num texto você precisa ter uma separação espacial entre um trecho e outro. Mas se você deixa claro que tudo esse trecho, esse aqui e esse aqui, aconteceu ao mesmo tempo, mas por limite espacial de escrita de papel você não pode colocar junto, perfeito. Então você coloca aqui, enquanto ele lutava, a mensagem blá 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 acontecia. Ou o contrário, enquanto a mensagem acontecia, ele lutava. Deixando claro uma vez, as próximas já ficam claras. Então, ficou um tanto complicado, porque deixar no ar se é irmã ou se é entidade, perfeito, mistério é isso aí. Lunares, mistério, lua, sombrio, perfeito, show de bola, é isso mesmo. Mas na questão da composição de texto, na estrutura de texto, eu senti que ficou um tanto aquém algumas informações, alguns detalhes. Informações não,
porém, estrutura narrativa. A estrutura, a parte física do texto. Porque é uma história boa? É um final aquém? Sim, o final ficou bem meio bostinha. Porque ele tem uma boa frase, tem um bom desenvolvimento, cria um mistério, coloca esses momentos da irmã entrando em contato com ele, explicando e dando a arma, ensinando os negócios e blá blá blá, e sei lá o quê. Mas um final ficou... Ele quis criar no comecinho dizendo que uma imagem estranha estava na frente dele, muitas vezes já matou estranhos, e no final ele quis reforçar essa imagem matando um outro estranho. Só que ficou um final meio aberto demais. Não tem problema deixar finais com duplas interpretações. Mas o final aberto, sem uma possível conclusão, você não consegue gerar na sua cabeça alguma conclusão, ou gerar uma conclusão meio bosta, aí é complicado. Aí ele foi lá e matou o cara e foi embora. Ou ele pegou a cimitarra e foi embora. Tá, beleza, mas... E daí? Eu gastei aqui meus 20, 30 minutos lendo, analisando um texto, pra dizer que no final ele matou um cara? Mano... beleza, então faz uma linha. Aphelios estava com ódio e matou um cara. Matou um Solari. Da pior maneira possível, com toda a frieza que a lua escura poderia fazer. Se fosse só isso, beleza, mas tem texto ali no meio. Entre o momento que tem a primeira frase, que é bem legalzinha, e o final meio merda, tem um texto aí. Então, se eu gastei o tempo lendo esse texto, eu quero uma recompensa por ler esse texto. E todo texto tem que ter uma recompensa? Todo texto tem que ter uma recompensa. Se eu gastei meu tempo fazendo isso, eu quero que eu tenha um proveito. Uma informação nova, um conhecimento novo, uma reflexão, entretenimento, tudo isso são recompensas. Então cuidado com os seus finais, porque você pode escrever uma história muito boa com um final meio bosta, a galera vai ficar com uma sensação amarga no final da história. Você pode criar finais amargos, todo mundo morrendo, a pessoa se sacrificando e não dando certo, o seu cachorro sendo estrangulado, todo um sacrifício na história para dar errado no final. Você pode colocar finais amargos, mas ter um final amargo porque é um final merda, aí já é complicado, tá? Mas de uma maneira geral é uma história interessante, ele tem uma proposta legal, tem um final bem mais ou menos, tem essa arquitetura que ficou um tanto ruim de itálico com elipse, porém um mistériozinho e essa dúvida se é irmã, se é o que é. É legal, eu gostei, eu achei interessante. Ainda não sei quantas armas o Aphelios tem, nem sei quantas, nem quais são. Então, deixa aqui nos comentários quais são as armas que o Aphelios treinou, porque apenas com os nomes e as citações não dava muito para entender. Então, pessoal, esse aqui é o Aphelios, nosso herói Lunari. Então, já vou deixando aqui quais são os próximos 3 heróis que a gente vai trabalhar. Nós temos aí o Horik, nós temos a Diana e a Zoe como o próximo terceiro herói que está aí na lista. Deixa aqui nos comentários quais são os heróis que você gostaria de ter pra gente deixar na nossa listinha, porque se não tiver mais pedidos, eu vou fazer ou escolhas randômicas ou a partir do meu gosto pessoal. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!